Olá, gente. Vamos para a revisão da história do 8º ano. Temos muita coisa, então eu vou tentar ser o mais precisa possível para a gente relembrar um pouquinho do que a gente deu até agora neste módulo, ok? Então, a gente vai da Revolução Americana até a independência da Venezuela. Vamos começar então por Revolução Americana. Lembrando, os pontos principais, coisas que vocês já viram, como se formou os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos se formaram, começou a colonização ainda, os ingleses começaram a colonização dos Estados Unidos ainda no século XVI, mas só foi firmada no século XVII. Então formaram-se 13 colônias aqui na América, na parte norte do continente americano, e essas 13 colônias foram habitadas ou começaram a ser povoadas por povos que vieram da Alemanha, França, Escócia, Irlanda. Então, as 13 colônias buscaram a autonomia do governo inglês, buscou estabelecer um maior domínio sobre as colônias. Então, por meio da criação de novos impostos e uma guerra, e após a Guerra dos 7 Anos, e assim eles começaram, os colonos começaram a ter algumas reações em busca da sua autonomia. Então, como estava dividida as 13 colônias? As colônias estavam divididas, como nós já vimos, entre as colônias do norte e do centro, que tinham uma economia voltada para a agricultura e um pequeno comércio. Essa era uma agricultura menor, de pequena escala. As colônias do sul tinham uma agricultura voltada para a economia, agricultura em larga escala, ou seja, para vender, para exportar, e era baseada na mão de obra escrava, no sistema de monocultura, que é o cultivo de um único produto, e aplicando o que nós chamamos de sistema de plantation, no qual o plantation é baseado em 3 características. Quais são essas características? As grandes propriedades de terra, mão de obra escrava e monocultura, que é o cultivo de um único produto por propriedade. Uma outra coisa, que é o mapa das 13 colônias, como estava dividido. Os Estados Unidos começou assim, hoje é claro que não é mais somente esses 13 estados, tem muito mais do que isso, e assim era que estavam organizadas essas 13 colônias inglesas aqui na América. Os povos nativos das 13 colônias, eu acho que eu não falei um pouco para vocês sobre isso, mas aqui, assim como no Brasil, na região norte do continente americano também tinha os povos nativos. Quais eram esses povos que viveram na região onde hoje é conhecido como Estados Unidos da América? Os Sioux, os Apaches, entre outros, né? Então a colonização dos ingleses fez com que muitos desses povos fossem dizimados. Que isso? Acabar, não existir mais. Então os povos nativos perderam seu território para os colonizadores, assim como em outras partes do continente americano, e nos dias atuais esses povos nativos eles vivem lutando para manter seu pequeno domínio sobre o território, que é considerado uma reserva indígena. Um exemplo disso é a reserva que existe no estado do Oregon, que é uma das maiores reservas indígenas dos Estados Unidos da América, certo? Imagens sobre os povos indígenas, com algumas características dos indígenas norte-americanos. O comércio triangular, relembrando o que era esse comércio. Era o comércio feito entre América do Norte, Europa e África. Então os produtos que eles vendiam, que vinham de lá, que traziam escravos que vinham da África para a América, que ia para a Europa e por aí vai, entre outros produtos, né, como açúcar, melaço de açúcar, etc. Então, a escravidão nas 13 colônias. Ora, eu peguei essa imagem porque uma das características das 13 colônias é as grandes propriedades no sistema de plantation, no qual é baseado nas 3 características: grandes propriedades de terra, monocultura e mão de obra escrava, certo? Aí denota as principais características desse sistema de escravidão. Numa aula mais para frente a gente vai tratar um pouco mais sobre o sistema de escravidão e
relembrar um pouco mais sobre esse sistema que foi adotado principalmente nas colônias do Sul. Vamos ver então os fatores que contribuíram para a proclamação da independência. Primeiro fator, a Guerra dos 7 Anos. Lembrando, a Inglaterra vence a Guerra dos 7 Anos, só que venceu ficando com a economia, digamos que um pouco abalada por conta dos gastos com a guerra. De quem eles iriam tirar dinheiro para reabastecer os cofres britânicos das colônias? O que o governo inglês fez? Criou novos impostos. Esses novos impostos ficaram conhecidos como as leis intoleráveis, intoleráveis que não foram bem aceitas nas colônias. Os colonos não queriam mais pagar impostos. Quais foram esses impostos criados? A lei do açúcar fabricado pelas colônias, a lei da moeda, o uso da moeda inglesa nas colônias, a lei do selo, todo documento que circulasse tinha que se pagar uma taxa, e o imposto sobre chá, que foi criado mais tarde. Então, essas leis foram consideradas leis intoleráveis, e assim foi um dos fatores que contribuíram para a independência. E aí houve 2 confrontos, como nós já vimos. Quais foram? 2 confrontos que marcaram, melhor dizendo, esse processo de independência. A festa do chá de Boston, que foi quando os colonos disfarçados de indígenas invadem o porto de Boston, saqueiam os navios e jogam todo o carregamento de chá e afundam navios mercantes também, fazendo com que o prejuízo para os ingleses fosse muito grande. E o massacre de Boston, que foi quando o governo inglês mandou reprimir manifestantes que manifestavam-se contra as leis intoleráveis, certo? Aí vem os conflitos dos processos coloniais. Vamos relembrar as diferentes interesses entre as colônias e as metrópoles, né? Então, houve um aumento de tensões, a Inglaterra estava em crise, a Inglaterra queria manter os seus braços de domínio sobre as colônias. Então aí acontecem alguns fatores, né, que contribuíram. A festa do chá de Boston foi um deles, as leis intoleráveis, e cria-se então um clima de revolução, onde os colonos começam a buscar por independência. Vem então a Declaração de Independência, Congresso da Filadélfia. Houve o primeiro em 1775, outros colocam como 74, mas somente em 76 foi quando proclamada, melhor dizendo, a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Ok? Vamos ver então um resumo sobre isso. A separação para os americanos veio por meio das leis intoleráveis, o primeiro congresso da Filadélfia, né, uma declaração dos direitos dos colonos, o fim das restrições mercantis, o veto do rei. O que é isso? O rei inglês não aceitou essas declarações que foram criadas no Congresso da Filadélfia. Em 775 inicia a Guerra pela Independência. 776, o segundo Congresso da Filadélfia, e aí a Declaração de Independência dos Estados Unidos é redigida por Thomas Jefferson, que segue os ideais iluministas, os ideais de liberdade, igualdade, só que é um pouco contraditória. Então, vem apoio da França, Holanda, Espanha, apoiam as 13 colônias, porque tinham interesse político nisso, e vem a vitória dos Estados Unidos somente em 1783, e a assinatura do Tratado de Paris, que pôs fim a este conflito e sela de vez a independência norte-americana. A Constituição americana, ela coloca como uma república federativa a divisão de 3 poderes, o legislativo, executivo e judiciário, os direitos de liberdade, igualdade jurídicas, a propriedade e a prosperidade, que lembra de Adam Smith, que ele falou sobre isso nos ideais iluministas, o voto censitário, que é a estipulação de uma renda mínima para votar, lembrando que negros, índios e mulheres não tinham direitos constitucionais, não eram considerados cidadãos, certo? Então aí vem a contradição da Constituição norte-americana, que coloca como liberdade e igualdade para todos. Não existia isso, tá? A importância dos movimentos. Então, esse movimento de independência dos Estados Unidos, ele influenciou outros movimentos da época, e assim eles puderam
dá início a muitos outros processos de independência aqui na América, todos seguindo os ideais iluministas. E assim a gente revisa a Revolução Americana. Vamos ver para outro movimento rapidinho. Revolução Haitiana. Relembrando os principais pontos da Revolução. A Revolução Haitiana, onde aconteceu? Ela também é conhecida como a Revolução de São Domingos, da Ilha de São Domingos, né? Então foi conflitos brutais, onde houve muitas mortes e tudo mais, na Ilha de São Domingos, e levou a eliminação, ou seja, o fim da escravidão na ilha. E foi também, por meio dessa revolução, conseguiu a independência da Ilha de São Domingos, que antes, inicialmente fazia parte da Espanha, depois ficou sob domínio francês e depois conseguiu a independência. Essa ilha conseguiu a independência por meio de um movimento liderado por ex-escravos e escravos, um movimento totalmente feito por escravizados, certo? Então inicia em 1791 e é chamada Revolta do Escravo. Então foi vitoriosa desde a antiguidade, porque na antiguidade houve outros movimentos liderados por escravos. As principais características desse movimento foi o processo de independência do Haiti, com a participação maciça de negros que defendiam a liberdade, a igualdade e a propriedade de terra. Mais uma vez, os ideais seguidos na independência dos Estados Unidos influencia mais um movimento pró-independência. Lembrando que eles seguiram também os ideais da Revolução Francesa, porque nessa mesma época estava acontecendo a Revolução Francesa, que a França já estava sob o governo dos jacobinos, ok? Vem os líderes da Revolução Haitiana. Quem foram eles? O primeiro que liderou por mais tempo foi Toussaint, que liderou durante muito tempo. Depois, Toussaint, ele é morto e quem assume no seu lugar é Dessalines, ok? Então, ele era um ex-escravo que liderou o processo de independência. Uma pintura demonstrando ele, e depois vem Jean-Jacques Dessalines, que foi quem proclamou a independência em 1804 e governou o país, mas em 1805 ele seguiu o exemplo de Napoleão, se autocoroou imperador, ficando conhecido como Jacques I. E assim, olha ele aí, e assim nós vamos ver as consequências da independência do Haiti. Com a independência, o Haiti ele teve todos os pactos comerciais com outros países cortados. A França, claro que não ia manter acordos comerciais. E todos os outros países da Europa que tinham acordos comerciais com a ilha, com exportação do açúcar, entre outros produtos, cortaram. Então a economia haitiana ficou, digamos que, passando por muitos problemas financeiros. Então, depois da morte de Dessalines em 1808, isso piora ainda mais. O Haiti ficou dividido em dois regimes, um monárquico e republicano. Somente em 1820 é quando o Haiti cria um sistema único. Hoje o Haiti é um dos países mais pobres do mundo e isso piorou ainda mais com um terremoto que teve há alguns anos atrás, que ainda piorou bastante a situação do país. Vamos para o próximo assunto, independência da América Espanhola. Lembra, as independências, então houve muitas independências, porque a América Espanhola não proclamou a independência unida, como no Brasil, com um território de uma vez só, porque eram vice-reinos e vice-reinos que foram proclamando a independência aos poucos. Primeira coisa, eu quero só que vocês lembrem dos fatores que contribuíram para as independências da América Espanhola. O descontentamento da elite crioula, que queria mais poder, que não aceitava ser governada por um rei legítimo. A elite crioula queria esse mais poder porque os chapetones era quem administrava as colônias, os vice-reinos. A quebra do bloqueio continental,
Com a quebra do bloqueio continental, Napoleão Bonaparte colocou seu irmão para governar no lugar. E aí eles não aceitaram, seguiram um rei legítimo. E a criação das juntas governativas que deu autonomia aos vice-reinos. Esses são os principais fatores que eu preciso que vocês lembrem deles, certo? Aí vem o movimento de Tupac Amaru II. Tupac Amaru II, indígena, de linhagem real, filho de imperadores incas, da linhagem inca, e assim ele estudou no colégio jesuítas e teve uma formação e teve conhecimento com os ideais iluministas, e assim ele usa esses ideais para poder proclamar a independência do Peru. Então foi um movimento. O movimento de Tupac Amaru II foi um movimento indígena contra a dominação espanhola, aconteceu no vice-reino do Peru no ano de 1780, foi liderado por José Gabriel Tupac Amaru II, foi duramente reprimido pela coroa espanhola. O movimento teve somente 1 ano de duração. A outra coisa que eu quero, as causas do movimento: as péssimas condições de trabalho da população indígena peruana, o desejo de libertação do domínio espanhol, e foram influenciados pelos ideais iluministas. A outra coisa, as reivindicações do movimento: o que eles queriam, reivindicavam a expulsão dos espanhóis e a abolição de toda a organização administrativa, a restituição do Império Inca e a introdução de transformações econômicas, entre elas a supressão da mita, que era o imposto indígena, e a libertação a liberdade do comércio, não existia mais um monopólio comercial. Então, as consequências: Tupac Amaru foi morto, foi arrastado pelas ruas de Cusco e depois esquartejado, para servir de exemplo. Então, esse movimento entra para a história como o primeiro movimento, primeira iniciativa de caráter popular contra a dominação espanhola. E o último movimento que a gente vai relembrar agora é sobre a independência da Venezuela. A independência da Venezuela, ela segue todos aqueles fatores iniciais dos outros vice-reinos, como insatisfação da elite crioula, e aí um dos outros fatores é a deposição do rei da Espanha, a elite crioula de Caracas, que era a capital do vice-reino de Venezuela, hoje é a capital da Venezuela, não aceitou o novo governante que foi nomeado por Napoleão Bonaparte, e a criação das juntas governativas, que é o órgão que deu autonomia administrativa à colônia, ok? Então, o processo de independência, ele teve todas essas características. A população venezuelana não tinha os mesmos interesses, mas acabaram entrando num acordo. Cresceu entre eles os ideais de independência, o movimento de separatista ganha aptos. Também em 1811 é aprovada a Declaração de Independência da Venezuela e um novo país é formado. A Espanha, por sua vez, não aceita. Somente em 1821 é que a luta é concluída por meio da luta de Simão Bolívar e de Francisco Miranda, que liderou esse processo, e assim se torna independente a Venezuela. Com isso, nós celebramos todos os assuntos que vamos colocar, que vão estar na prova de história. Qualquer coisa, se reassistam às outras videoaulas, pergunta e a gente vai fazer uma ótima prova, ok, gente? Boa prova para vocês!